que vai ser uma calculadora. Tá? Vai ser um aplicativo bem simples, você vai ter os botões da calculadora, vai digitar e ele vai fazer as 4 operações básicas ali, tá? Eu vou criar um novo projeto, vai ser minha calculadora. Vamos primeiro então definir o layout do aplicativo. Deixar outro nome aqui, ó. Por minha calculadora app, porque eu já tinha um criado ali no desktop. Ele muda o nome, né? Então, a mesma coisa, tá? Todo aplicativo aqui a gente vai limpar ele aqui. Porque ele vem com aquele templatezinho, né? Inicial. Então, vem aqui no Activity, Main. Tira o botão e a toolbar. Tirar esse texto. Não quero esse pedacinho do código aqui. E já vamos deixar ele executando aqui. Eu vou criar os componentes praticamente todos aqui na content.main, tá? Eu vou mudar aqui a cor do fundo dela. Tá pensando um pouquinho que ele está carregando. Aqui para eu ter a grade dos botões, eu vou usar um grid layout, tá? O grid layout ele vai ficar alinhado, ó, com o meio horizontalmente e com a parte de baixo. Ok? Qual foi? Meio e embaixo. Isso. Dentro desse grid layout, eu vou aplicar aqui os botões, tá? Então eu vou criar um botão, ó, criando o primeiro quadradinho aqui em cima. Esse botão aqui vamos deixar ele num tamanho mais legal aqui, ó. Então o widget dele vai ser 60 de altura. Ok? Vamos copiar ele aqui. Eu copio. Ctrl V. E aí eu só vou colar vários aqui, ó. 4 por 5 aqui, ó. Ok? Então, nesses botões aqui, vamos só mudar aqui o valor deles. Você pode fazer isso lá pelo modo de texto, né? E vou falar, conforme você vai entendendo mais de programação, você vai ver que eu vou fazer várias coisas aqui repetidamente e não precisaria fazer um por um ali, né? Você poderia até fazer por programação, mas aí você teria que entender um pouquinho mais. Ali tem alguns macetes ali que... Então cada um aqui vai ser uma conta, mais, menos, vezes, dividido. Ok?
Esses dois botões aqui eu não quero. Não quero esse também. E vai ser o clear. E vai ser o ponto. Ok? Se quiser melhorar um visual aí, ó. Troca a cor aqui das operações. Opa. Ok? Esse aqui pode ser também outra cor. Ok? Esse grid layout aqui, a gente pode deixar ele, ó, a largura dele aqui, você poderia deixar um wrap content, ok? Wrap content também. Ele alinhou bottom right, não, eu quero center horizontal true. E eu quero parent bottom. Ok? Então a gente tem aqui todo o layout da calculadora. Eu preciso de um campo de texto também, alinhado aqui do lado. Então eu vou criar aqui um large text, alinhado à direita e acima dele, né? Pode deixar a cor dele aqui text color, né? Text color. Pode ser material light, para ele aparecer melhor. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho do texto dele. Text size. Trinta não, 40. Ok? E vou deixar o início, o texto dele vazio, inicialmente. Ok? Então ele está ali, mas não tem nenhum. Ou poderia deixar zero também. A gente precisa identificar os botões, tá? Para saber que quem é quem, né? Porque quando a gente clicar neles, a gente vai querer saber de quem veio o clique, tá? E a gente precisa dar também o comandinho onClick neles. Cada um que a gente clicar, ele vai chamar lá, ele vai invocar a função, né? E através da função você vai entender quem foi clicado pelo label dele, tá? Você falar, se o label dele for C, ele faz uma coisa, for 7 ele adiciona só o valor, né? Então para isso a gente vai usar aqui um evento onClick, clica botão, tá? Então todos eles aqui lembra que eu falei, né? Conforme você for aprendendo mais sobre programação, sobre os recursos, né, que dá para usar, você vai entender que até daria para fazer isso programaticamente, tá? No caso aqui é mais fácil a gente ir um por um. Vamos pegar aqui o texto também, o text view. Vou dar um ID para ele aqui. Ó, campo resultado. Ok? Então todos os botões estão com um evento de clique, tá? Na hora que você clicar,
Ele vai ver o ID do botão, tá? Ele vai pegar o ID e vai trazer o valor do botão para esse campo de resultado aqui, tá? Faltou só eu dar o ID deles, tá? Vamos só então, nessa hora você vai ter que clicar nele aqui para ver o escopo dele aqui na seleção, né? Então vamos lá. Botão clear, botão divide, soma, opa. Botão igual. E aí os números, né? Oito. Ok? Então com isso aqui a gente já tem todo o nosso layout preparado, todos os botões identificados e o evento do clique, tá? Para todos os botões. Então o que a gente vai fazer quando eu clicar nos botões, ele só vai adicionando aqui o valor, né? Quando eu clicar aqui, ele vai estabelecer qual conta que você vai fazer. E quando clicar no igual, ele vai pegar o primeiro valor, o segundo valor e ele vai guardar o primeiro valor, o segundo valor e dar o resultado dos dois valores aqui no campo. Deu um ID para todo mundo, já deu um evento de clique para todo mundo, né? Então a gente vai vir aqui no nosso código principal, no main activity, e eu vou precisar primeiro criar algumas variáveis aqui. Então antes aqui da função create, eu vou criar text view, campo de texto, que é o campo do resultado, uma variável float, tá, que eu vou estar vendo ela do código inteiro, e eu vou chamar de número A, vai ser o primeiro número da operação, ele vai começar com 0, uma string, que vai chamar a operação, porque quando eu clicar no mais, menos, né, a gente vai ter que guardar qual operação que o usuário vai querer usar. Então a gente vai guardar uma string lá, mais, menos, vezes ou dividido. Assim que eu iniciar na função onCreate, eu vou achar o texto aqui por ID, tá? Find view by ID, campo do resultado, e vou dar um texto 0 para ele, tá? Para ele iniciar com 0. Por isso que eu falei que não precisava nem trocar aqui o texto, porque a gente já faz isso pelo código. Quando você clicar nos botões, a gente já viu que ele vai chamar a função clica botão, tá? Eu vou ter essa funçãozinha aqui também. Olha o que essa função vai fazer. Fora aqui da função onCreate, tá? Você vai ter aqui, ó. Chamei essa função, eu passo um parâmetro, que é esse view, né? É algum objeto. E ele vai dar um view.getID, ou seja, ele vai pegar o ID do objeto que foi clicado. A gente não deu o ID lá, botão 1, botão 2, botão soma, botão subtrai. Então, ele vai pegar esse ID,
ele vai dar um switch, tá? Ele vai usar um case, lá, um laço de repetição, que vem daqui até aqui, tá? Então ele vai falar assim, caso o ID seja botão clear, zero o campo de texto, tá? Joga um 0 lá, o número A recebe 0 e a operação, ele só zerou tudo. Caso o botão seja igual, ele chama essa função que não existe ainda e vai mostrar o resultado. Vai pegar o número A, o número B, mostrar o resultado. Caso seja um desses IDs aqui, olha lá, botão soma, botão subtrai, botão divide ou multiplica, o que ele faz? Ele executa uma função que chama calcula números e ele passa por parâmetro uma variávelzinha aqui, um stringzinho. Ok? Essa função calcula números seria essa daqui, ó. O que ele vai fazer? Essa função ela vai receber qual é o tipo de operação que você mandou aqui por parâmetro, ó, o nome da função, entre parênteses, um valor. Ele recebeu a função, esse valor ele chama de tipo de operação, tá? No número A, o que ele faz? O número A é uma variável que eu declarei lá em cima, né? Um valor float, ok? Quando você clicar lá no mais, o que ele faz? Ele guarda, ele pega o valor do campo de texto, ó, isso aqui é bem importante, tá? Ele pegou o valor, ele dá um get text, ok? Então, por exemplo, você clicou lá no vezes, né? Ele pegou esse valor que estava lá no campo de texto, que era o campo do resultado, converteu o valor para um aqui na verdade não é integer, tá? Ele é um float, ó. Até funcionaria, mas vamos usar um float, parse float, tá? O que ele fez? Ele converteu, porque enquanto você está no campo de texto aqui, ó, enquanto você está aqui, esse 9, por exemplo, esse vezes, eles são uma string, eles são um valor de texto, né? Eles são um caractere. Quando você faz isso aqui, ó, você converte o valor do string para um float e guarda na variável número A. Ok? E guarda na operação o tipo de operação que ele fez. Ok? O campo de texto você zera nessa hora. Preciso saber também quem é o getKeyboard, tá? GetKeyboard seria para ele pegar o número, porque o que acontece aqui? Quando você clica nas 4 somas, nas 4 operações, né? Ele chama aqui calcula números, né? Quando você clica aqui, quando ele passa por esse laço aqui e não é nem o clear, nem nenhum botão de operação, nem o botão igual, ele cai nesse aqui, no default, tá? Então o que ele faz? O número aqui, ele vai receber um string que chama número, numb, né? Esse numb, ele vai receber o valor do botão, eu cliquei, e ele vai chamar essa função getKeyboard e vai passar o valor do botão que eu cliquei. Então, vamos pegar aqui o getKeyboard também. Então, na hora que você clicou num botão que não é nenhuma operação, nenhum clear, nenhum tipo de operação e nem o igual, ele vai executar aqui, ó, getKeyboard. Ele vai pegar o campo do botão, ok? Vai virar uma string. Ele vai adicionar essa string numa outra string. Ele vai dar um mais igual, ele vai adicionar o valor do botão, tá? E ele vai setar, ele vai atualizar o campo de texto com esse valor aqui, tá? Então, basicamente, o que vai rolar? Ele vai estar 0, tá?
Eu vou clicar aqui no 3, que não é nenhuma das operações ou igual. Ele vai pegar o 0, vai somar com mais 3 e vai devolver o valor para esse campo aqui de texto. Tá? Então, no caso, até vai ficar 0,3 aqui. Se você quiser, você poderia tratar o valor aqui nessa hora. Tá? Mas ele só vai adicionar um valor ali do botão no campo de texto ali em cima. Ok? E por último aqui a variável, quando você clicar no botão igual, tem que mostrar o resultado, tá? Então a gente precisa de uma outra função, que é a mostra resultado. Que também é bem simples, ó. Tudo mais um pouquinho de lógica, né? O que essa função vai fazer? Vai criar um float que chama número B, vai guardar o que tiver no campo de texto, que lá no mostrando, né? A variável resultado você zera ela aqui nesse momento. Se o objeto operação, que é uma string, né, um caractere, a gente criou ele aqui, na hora que você clicou no mais, menos, dividido igual, ele jogou aqui por essa função calcula números, ó, ele associou a operação, tipo de operação, que é ou mais, ou menos, ou vezes, ou asterisco, né? Ou dividido, que é a barrinha. Na hora que ele está nessa função aqui, então, o que ele fala? Se a variável operação for mais, a variável resultado, result, tá? Que ele criou aqui, inicializou ela com 0, soma A e B. Se não, subtrai A e B, multiplica, divide. Percebe que a ordem aqui está trocada nesse e nesse? Não tem problema, tá? Porque eles são multiplicação e soma. No final, ele seta no campo de texto uma string com o valor. Tá vendo que aqui também ele está convertendo, ó. Resultado é um float. Então, a gente precisa desses operadores aqui, ó. Ele vai converter o float em uma string e vai posicionar essa string no campo de texto. Tá? É um pouquinho de lógica, é um pouquinho de código aqui. O interessante é você ir tentando fazer por partes isso daqui. Tá? Todos esses eventos aqui a gente já viu funcionando isoladamente, né? Então o ideal é... Eu estou colando aqui as funções prontas, né, para agilizar, não ficar escrevendo cada uma das funções. Mas o ideal seria você testar um por um desse daqui, jogar laço por laço, ver se está rolando ali para identificar, né, cada passagem. Isso aqui é muito metafórico, né? Você não consegue ver o que está acontecendo, né? Mas a lógica é simples. Aí se você implementar passo a passo, aí dá para chegar nisso, tá? Estou executando ele aqui. Vou esperar ele abrir aqui no simulador. Ó, tá todo mundo zerado. Quando eu clico aqui num campo que é um número, ele vai adicionando no campo de texto. Clico aqui no mais, por exemplo. Ele zera, né? Guardou lá que eu quero a operação de soma. E aí eu vou somar com 50. É o segundo resultado, né? Quando eu clico no igual, ele pega o segundo. O primeiro já ficou guardado. E ele somou os dois, tá? Eu vou dar um clear aqui, ó. Apagou tudo, apagou todos os resultados. 50 dividir por 2. Ok? Inclusive o ponto, é legal que como ele já tem essas funções prontas de converter um número em um texto e um texto em um número, ele já reconhece até o ponto. Então, se eu colocar aqui 5.5 dividir por 2. Ok? Então ele já interpretou o ponto ali como os números decimais ali. Ok? Isso já agilizou bastante. Então você teria que fazer uma bela programação ali para ir adicionando, saber que depois do ponto
são as casas decimais, né? E um desafio aí que, se alguém quiser tentar implementar, quando eu adiciono aqui o número 10, por exemplo, ele somou, né, com o zero. Então, seria legal você, quando na hora de somar o resultado aqui, verificar. Se for zero, você ignora, você só joga o 10. Mas isso eu vou deixar aí como um desafio para vocês de lógica. Ok? Então, esse daí é mais um aplicativo que a gente vai usar aí para treinar a programação, tá? E entender aí um pouco mais de variáveis, da ideia de layoutar, identificar eles e reconhecer ali os cliques, né? Tá? E basicamente o que a gente fez de mais novo aqui mesmo foi reconhecer por ID quem foi clicado, né? E essas operações, essas transformações de virar string num número e um número num string. Tá? Isso aqui é bem importante. Se você não souber manipular esses tipos de dados, né? Fazer um número virar um texto quando precisar virar um número, isso aqui não vai funcionar muito bem.